E aí, pessoal, o Vitor falando, e sem enrolação, chegou dia 5, salário na conta, vamos atualizar a carteira do canal. Ficou curioso para saber no que eu vou investir? Quer saber do porquê que eu escolhi essas ações e esses fundos imobiliários para investir nesse mês? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo, tintim por tintim, e bora lá para a atualização da nossa carteira. Então, bora lá, pessoal. Já estou dentro do meu aplicativo do Banco Inter, tá? Vamos fazer o investimento desse mês da carteira. Vou fazer um investimento aí de uns R$ 300, R$ 305, fora aquele 120, né, que eu já tinha feito, que eu fiz uma rendinha extra, tinha feito um evento. Então, bora lá. Então, já estou aqui dentro, né, da parte de investimentos. Vocês podem ver que minha carteira está com R$ 1.741 investidos e 47 centavos. Vamos ver aqui. Nosso porquinho já rendeu R$ 3,46. Renda variável aqui, ó. Tô com um lucro, né, de variação aqui de valor de cota do IVVB 11, 9,97. No Gari 11 vejo aquela oportunidade ainda, porque ainda está abaixo do valor do preço médio que eu comprei. E é um fundo que eu gosto, né? VISC, tô com 6,22 aqui de valorização de cota, BTLG também 6,56, KNSC, ISA Energia, Banco do Brasil, CEMIG e Sanepar. Tá praticamente tudo aqui no verdinho, só o Gari 11 mesmo que tá no vermelhinho. Então vamos lá, pessoal. Meu primeiro investimento que eu vou fazer vou explicando também, tá? Então vou fazer um investimento e vou explicar aqui do lado também o porquê que estou investindo aí, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer é comprar uma outra ação, tá? De um banco. E por quê? Porque, pessoal, é um banco que vem sempre, tipo, nos últimos anos, mostrando muita resiliência, né? É um banco que em crise, não em crise, ele sempre dá lucro, sempre dá resultado, o lucro dele sobe pra caramba, tá? E eu tô falando aqui do Banco Itaú. Só que eu não vou comprar ele como Banco Itaú, eu vou comprar pela holding, que é a Itaúsa. Então eu vou colocar aqui Itaúsa 4, a gente tem aqui. Vou comprar a fracionada, né? Está no valor de 11,14. Então, vou colocar aqui, ó, mostrar os gráficos para vocês. O último mês aqui, por exemplo, deu uma boa queda agora, por isso que eu vou comprar, mas ó, aqui, 11,58. Nos últimos 6 meses, mostrar aqui para vocês. No último ano, vocês podem ver que, ó, ano após ano, ela tem lucro, ela sobe nos últimos 5 anos aqui, no máximo que eu posso colocar aqui. Olha isso, pessoal. A gente está falando aqui do Banco Itaú, né? Um bancão. E a gente pode ver aqui que seria uma boa aquisição, faz sentido para mim, faz sentido para minha carteira de investimento. Então eu vou vir aqui agora em comprar, tá? Vamos ver aqui a fração. Tá a R$ 11,18. Eu vou vir aqui em comprar. A compra tá 11,16. Então eu vou selecionar aqui, vou comprar 5 ações, vou confirmar e é isso. Tá comprado Banco Itaú, tá? Que é a Itaúsa aí, 95%, se eu não me engano, é Banco Itaú. E aqui, pessoal, falando um pouco sobre o Banco Itaú, tá? Ou a holding, a Itaúsa. Então aqui, ó, a gente vê no Money Times, carteira recomendada, essa essa reportagem aqui, né, assim, a recomendação de carteira foi escrita no dia 4 de outubro de 2025. Hoje estamos no dia 6 de outubro de 2025. Então, pessoal, aqui a gente vê a Itaúsa. Então, a gente vê que o Daycoval decidiu manter a carteira recomendada sem alteração, né, para outubro. Então, a gente vê, ó, a carteira de dividendos tem como objetivo identificar empresas que remuneram seus acionistas acima da média de forma recorrente, concentrando-se em companhias com geração de caixa estável e atuação em setores maduros. Por isso, né, que Itaúsa é
uma das empresas, né, que eu gosto muito de ter na minha carteira, lembrando, pessoal, que não é uma recomendação de compra, nem de venda. E vamos ver aqui então, né, o que a Money Times mostra aqui pra gente. Temos BB Seguridade, temos Itaúsa, tem Semig, que tem na carteira do canal, tem Taesa, que eu tenho na minha carteira pessoal, tem o Semig na minha carteira pessoal também. E é isso, pessoal. Aqui, ó, Itaúsa, setor financeiro, peso na carteira do Daicoval, 10%, tá? E vamos seguir aqui, então, para os próximos investimentos. Então agora, vamos para a próxima compra, tá? Eu vou comprar um fundo imobiliário também, né? Vou aproveitar aí a queda do Gary 11, é claro, porque é um fundo que eu gosto, é um fundo que faz sentido na minha carteira. Ele está aqui, preço médio, preço de mercado, 8,96. Será que consigo comprar a 8,96? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui o Gary 11, já tenho ele aqui escrito em algum lugar, Gary. Então aqui, Gary 11, 8,96, comprar. Vou comprar também 5 cotinhas aqui de Gary 11. 5 cotinhas de Gary 11 a 8,96. Então aqui, pessoal, do porquê que eu invisto em Gary 11, tá? Pessoal, primeiro é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal, tá? Ele é um fundo de tijolo, que é uma classe, né, dos fundos imobiliários que eu gosto bastante de investir, porque é tijolo, tem prédio, é físico. O Gary 11, a estratégia dele, ele investe tanto em logística, né, galpões logísticos, como no comércio do dia a dia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eles investindo no Pão de Açúcar, a gente tem eles investindo, deixa eu dar uma olhada aqui, relembrar quem são aqui os inquilinos dele. Aqui, ó, Pão de Açúcar, olha quanto aqui, Rede Mateus, também, supermercado grande, Norte, Nordeste, Almanara. Um beijo pro pessoal da Almanara, se alguém estiver me assistindo aí, que o pessoal da Almanara lá da cozinha industrial me conhece, hein? Então, ó, um beijo aí, pessoal da Almanara, se alguém estiver me assistindo aí. E invistam, hein? Tem aqui a Rede Carrefour também. Isso sem contar, né, pessoal, a parte dos galpões logísticos, né? A gente vê que ele tem bastante, ó, são 14 imóveis em São Paulo, tem imóvel na Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Maranhão, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima. Tem bastante ativo, tá, pessoal? Aqui, ó, os dividendos do Gary 11. Pessoal, ele é um fundo base 10, então ele é um fundo barato. Por ser base 10, não quer dizer que ele é melhor ou pior do que um fundo de base 100, tá? Ele é só mais acessível, mas ele é tão bom quanto um fundo de base 100. E aqui, né, os dividendos que a gente investe no final das contas para ter dividendo, para poder reinvestir esse dividendo. Então aqui, ó, no mês 10 de 2024 pagou 9 centavos, 9 centavos, 9, aí desceu um pouquinho aqui o dividendo esse ano, e esse ano o dividendo ficou estável, né, aqui a 8 centavos. Pessoal, a gente vê aqui, ó, vamos ver aqui o gráfico. Em 2 anos ele perde para o CDI, mas ele ganha do IFIX. Em 5 anos ele perde para o CDI, mas ganha do IFIX, e em 10 anos a gente vai ver que é o mesmo gráfico, porque na verdade ele mudou, né, a estratégia, e ele era um outro fundo imobiliário antes, ele mudou a estratégia, mudou o ticker também. Tiver aqui que ele é um fundo bem sólido, vacância 0%, então 100% dos imóveis do Gary 11 estão alugados, a cota dele, né, o P sobre VP está em 0,97, mas a gente também sabe que P sobre VP para fundos de tijolo não é assim
tão real, porque, né, uma vez ao ano aí eles têm uma vistoria e que faz uma avaliação também patrimonial, né, comercial aí dos galpões. Então hoje a cota está 8,95, o dividend yield nos últimos 12 meses 11,44%. Está explicado do porquê eu investi no Gary 11, então bora para o próximo. O próximo investimento que vou fazer vai ser no BTLG 11, fundo imobiliário aí de logística, que eu gosto bastante, tenho na minha carteira pessoal, tenho na minha carteira aqui do canal, tá aqui aumentando e vamos lá, vou fazer a comprar uma cotinha só, tá? Que ela é uma cota um pouco mais cara, vamos lá, e tá lá, tá pessoal? Então, tudo comprado, esses foram os aportes que fiz aqui, tá? Vou deixar tudo explicadinho também na continuidade do vídeo. Então aqui, pessoal, explicando um pouquinho sobre o BTLG11, tá? Eu já tenho, na verdade, um vídeo falando sobre ele, posso deixar o card aqui em cima se alguém tiver interessado, mas vou também explicar um pouquinho aqui. Pessoal, o BTLG11 é um fundo de tijolo, ele é um fundo de logística, tá? Ele investe em galpões logísticos, ele é o segundo maior do segmento, tá, de logística, ele é o quinto fundo imobiliário mais representativo do IFIX, que é o índice, né, dos fundos imobiliários. A gente vê aqui que 72% dos galpões eles ficam num raio de 60 quilômetros de São Paulo, que é muito importante, né? Por isso que Mercado Livre, Shopee, Amazon, DHL, Magazine Luiza um pouco menos, né? Mas assim, é por isso que essas empresas conseguem entregar tão rápido, tá? É porque eles alugam galpões que são muito perto da cidade de São Paulo, tá? A gente vê aqui que ele tem contratos típicos e atípicos, e caso você não saiba o que é um contrato típico e atípico, eles funcionam assim. Os contratos típicos, eles são contratos que eles duram menos tempo, tá? Eles são contratos que podem sofrer revisionais, então a pessoa, a cada 5 anos, se eu não me engano, eles podem pedir um revisional, eles podem pedir para que revise aí se está pagando muito aluguel, pouco aluguel. O próprio fundo também pode fazer, né, esse pedido também para fazer uma correção de aluguel, pode subir, pode descer, tudo depende. Mas isso são contratos típicos, tá? E os contratos atípicos, eles são contratos mais previsíveis. Então, o que acontece é que eles vão travar, né, um valor. Então, vai só exemplificando, tá? Vamos pagar aqui 10 mil reais de aluguel nesse galpão. Aí eles vão lá, pagam esses 10 mil e é esse valor, entendeu? Subiu, desceu, o IPCA subiu, o CDI subiu. Isso aí vai ser o mesmo valor, aqueles 10 mil, tá? Então eles trazem uma segurança, mas não existe almoço grátis, né? Eles fazem um contrato para 15 anos e a multa de rescisão é o pagamento até o pagamento do momento que você sai até o final do contrato. Então, vamos supor que você tem 15 anos, você ficou 10 e quer desistir do galpão, vai pagar mais 5 anos de multa por, né? Então não existe almoço grátis na praça, não vamos esquecer disso nunca, tá? Então a gente vê aqui, tá? Ele é um fundo bem sólido. Vou também colocar aqui para vocês verem. Pessoal, também tinha gravado aqui sobre VEG e sobre a BB Seguridade, tá? Só que depois eu vi que não gravou, tá? Então depois eu faço um vídeo para vocês. VEG, já tô tomando um calorzinho aqui. Também que é pouco, né? A gente tá só começando a carteira, então por hora a gente tem aquele tempo para errar também. Não falando que VEG foi um erro, tá? Jamais. E para mostrar a carteira para vocês também, né? Aqui, mostrar um pouquinho. Então vocês vão ver que o valor que está aqui é menor do que o valor que tem lá no Banco Inter, mas é porque aqui eu não coloco o valor do. Eu não coloco o valor do porquinho aqui, tá? Reserva de emergência, não é um dinheiro de investimento. Apesar de estar lá rendendo, né?
Então a gente tem as ações aqui, tá? A gente vê fundos imobiliários 43%, ações 11%, Tesouro Direto tem o 21,5%, 22%, e ETF 23,87%. Vendo assim, pessoal, eu precisaria investir aqui, tá? No meu Tesouro Direto, vou fazer isso também, mas não vou fazer agora, não vou fazer isso hoje. E a gente vê aqui, ó, minha variação nas ações, a gente está com 1,56% de variação positiva, rentabilidade 5,26%. Os fundos imobiliários também, né? 1,51 de variação, 1,37 de rentabilidade. Os ETFs, que é só na verdade um, né? Que é o IVVB11. E o nosso Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic e o nosso Tesouro IPCA 2040. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário e qual ação você investe, da onde que você está me assistindo. Valeu, falou e tchau!